compartilha essa live aí agora para que outros empreendedores tenham acesso, para que outros empreendedores tenham noção do que é tributário, para que outros empreendedores entendam que dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, né? César foi, mas deixou o seu legado aí. Então vamos lá. Fagner, o que é planejamento tributário e por que a empresa deve fazer um planejamento tributário? O planejamento tributário é uma ferramenta fundamental na vida do empreendedor. Assim como muita gente aprende na faculdade aquele chamado business plans, né? Que é o plano de negócios da empresa, o planejamento tributário tem que ser uma ferramenta para estar ali ao lado, para a pessoa entender e planejar exatamente quais são os tributos que a sua empresa vai pagar. Se você simplesmente entrar no mercado, você pode ficar sujeito a uma assessoria e estar pagando imposto a mais do que devia, ou até mesmo deixando de pagar o imposto que teria a obrigação e tendo uma surpresa bem desagradável lá na frente. Então o plano de negócios é justamente isso, é entender o seu negócio, entender o que você vai praticar de fato e a gente encontrar possibilidades de você estar dentro da legislação, fazendo tudo o que a lei exige que você faça, porém pagando o mínimo possível. Tá, para quem está nos assistindo aí agora, Fábio, quais são os regimes tributários existentes? E assim, a gente sabe que tem um detalhe grande, não são muitos, né? Mas dá um detalhe aí sobre cada um deles, sobre os regimes tributários e qual a diferença de cada um deles. Vamos começar do mais simples para o mais complicado, digamos assim. Primeiramente a gente tem o MEI, né? O microempreendedor individual, que é um regime tributário um tanto recente, aí tem poucos anos que o governo criou, e a intenção maior foi formalizar aqueles pequenos empreendedores que viviam na informalidade, né? O camelô, o pequeno prestador de serviço. Então o MEI atende bem essa demanda. O MEI ele atende qual valor? Qual o valor de faturamento mensal e global? O MEI ele atende pequenas empresas, empreendedores que têm um faturamento anual de até R$81 mil. Né? Então, e ainda assim são algumas, embora são bastante atividades, existem algumas atividades que são vetadas para o microempreendedor, né, para o MEI. Não são todas as atividades que é permitida nessa condição, até mesmo por ela ser bem simplificada, né? A contribuição com o governo ela é fixa, ela é algo em torno de R$50, vai variar aí um pouquinho da atividade comercial, prestação de serviço. Então vai ter uma variação, mas é na média de R$50 e é fixo, então isso não muda, né? A gente tem o Simples Nacional, que é um dos mais conhecidos aí no mercado, né? Já no Simples Nacional, também existem algumas poucas atividades que são vetadas no Simples Nacional, mas é muito mais abrangente, né? O Simples Nacional tem um limite de faturamento de 4,8 milhões. E o Simples Nacional é bem conhecido aí por ser a menina dos olhos dos empreendedores, né? A grande maioria preferem estar no Simples Nacional por ele ser mais teoricamente simples, como o próprio nome diz, mas não é bem assim, né? O cálculo do Simples Nacional, a legislação, a sistemática, ela não é simples, conforme está no nome, mas de fato, grande parte das atividades estão melhores sim posicionadas e quando estão ali dentro do Simples Nacional. Porém, ainda assim cabe um estudo tributário interessante, porque pode sim haver situações de prestação de serviço, de comércio, que o Simples Nacional não seja a melhor opção. Então nem sempre o Simples Nacional é a melhor opção para o empreendedor. Existem algumas situações específicas que aí a gente vai encontrar através de um planejamento tributário que a gente pode identificar que seja melhor o lucro presumido ou até mesmo o lucro real, né? Mas de um modo geral o Simples Nacional é onde abraça aí a grande maioria dos empreendedores. E é comum, Fagner, no dia a dia você pegar a empresa que está sujeita, que está sendo tributada pelo Simples Nacional, mas que ela está pagando mais imposto? É comum isso? Sim, não é difícil encontrar essa situação não. A gente já aqui no próprio escritório, vira e mexe, a gente encontra situações onde a gente identifica que a tributação no Simples Nacional ela está maior do que se fosse, por exemplo, no lucro presumido. Eu queria até abrir um comentário aqui. Recentemente um cliente nos procurou e falou: eu preciso fazer uma visão aí para saber qual que é o melhor regime, né? E ele imaginava que era uma coisa simples.
mas como ele vendia para outros estados, a gente tinha que verificar produto a produto, nota a nota, né? Exatamente. Então estudo um pouco complexo, não é nada absurdo do ponto de vista financeiro, até pela economicidade que isso vai dar para as pessoas de maneira geral, para as empresas, mas é importante estar atento a isso sim. Uma coisa importante também, Fagner, muitas pessoas eu tenho visto aí, às vezes a pessoa abre abre o MEI para o filho, para a esposa, vai abrir o MEI aí, entendeu? E eu tenho um cliente comentou diretamente comigo o seguinte: Sidney, você não vai acreditar, mas quando eu trouxe a contabilidade, quando eu conheci realmente o que eu teria que pagar, hoje eu pago o imposto, mas ganho mais do que eu ganhava, né? Porque, enfim, ele reformulou, existe uma série de aspectos aí. Mas às vezes as pessoas ficam naquela zona de conforto ou na mentalidade dele, eu vou pagar muito imposto e tal, e aí esquece de crescer, esquece de botar a cabeça para pensar, porque quando você vai montar o seu custo da mercadoria e você tem o seu custo, né, na hora de vender, você tem uma série de dados e você começa a estudar melhor aquilo, e às vezes você vê que você está jogando dinheiro fora. Então esse estudo também, ele serve na hora de montar o seu markup, ele serve para te dar esse embasamento aí. E aí você ia falar sobre o terceira forma de tributação. Sim, o lucro presumido, né? O lucro presumido ele já é aí destinado teoricamente para quem já fatura mais de 4,8 milhões, porém assim ele não é vetado para as empresas que têm um faturamento menor, né? Você pode optar pelo Simples Nacional ou optar pelo lucro presumido, independentemente do seu faturamento. Em algumas situações ele pode ser menos custoso aí do que o Simples, na maioria das vezes não, mas existem possibilidades, existem atividades que se encaixam melhor aí no lucro presumido. Basicamente o lucro presumido, a grande diferença dele do Simples Nacional é que o Simples Nacional ele tem os impostos unificados, né? Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, o ISS, eles estão todos unificados em um único documento de arrecadação, que a gente chama de DAS. Então, quando o optante pelo Simples Nacional paga o seu imposto, ele paga uma única guia. O lucro presumido não, ele vai pagar DARF a DARF, imposto por imposto, né? Essa é uma das diferenças. E os impostos que incidem direto sobre a renda da empresa, o imposto de renda e a contribuição social, ele é baseado em um lucro, como o próprio nome diz, presumido, que o governo presume o seu lucro. Então, às vezes a empresa está numa situação que pode estar operando no prejuízo e vai pagar imposto sobre a renda e vai pagar imposto sobre a contribuição social, mesmo em algumas situações estando operando no prejuízo. Então é muito importante ter um acompanhamento aí eficaz da empresa, porque às vezes pode ser melhor até você migrar para o lucro real, que é o próximo regime tributário, né? Que é onde a gente consegue identificar através de uma contabilidade bem feita, de um acompanhamento financeiro bem feito, apurar a contabilidade em tempo real da empresa, onde a gente vai conseguir identificar o lucro real, como é o nome do regime tributário, para aí sim aplicar o imposto sobre a renda e a contribuição social. Então, por exemplo, se a empresa estiver numa situação difícil, estiver operando no prejuízo, esses dois impostos vai virar crédito para eles, né? Tanto o imposto de renda quanto a contribuição social. E vale lembrar que há um tempo atrás, o custo de se fazer uma contabilidade com lucro real era um pouco mais elevado, porque tinha um acompanhamento mais pontual. Com o advindo aí da tecnologia da informação e da integração dos dados, hoje isso não virou mais um absurdo, né? Então, como o Fagner disse, se você tiver um controle financeiro, a chance de se fazer isso rapidamente com custo baixo é total, viu? Então as coisas mudaram muito, então vale a pena ponderar, né, Fábio? Exatamente, às vezes a empresa trabalha aí com um volume grande de faturamento, porém a margem de lucro ela não é tão grande assim, então vale a pena talvez optar aí pelo lucro real, e com a ajuda da tecnologia isso hoje não é mais um bicho de sete cabeças, né? É bem tranquilo. Tem uma empresa, a questão é que você precisa dar uma atenção maior aí a toda a questão administrativa, principalmente a financeira. A financeira é o X da questão, que é onde a gente precisa, aí a contabilidade precisa ter essa ferramenta aí
ao lado para poder garantir a apuração do lucro real da empresa e aplicar os impostos, né? E falando de financeiro, gente, muita gente também é induzida ao erro porque não tem controles financeiros eficientes, tá? Volto a falar. O dia que você conhecer um controle financeiro eficiente, você nunca mais se abdica dele. Porque eu tenho visto empresários, você controla o financeiro, controla, aí vem uma lista de Excel aqui que, por mais que seja organizado e que a pessoa que esteja fazendo tenha muito boa vontade, mas não traz os números com eficiência. Normalmente tem empresas minhas aqui do grupo que eu analiso 2 linhas e eu já sei o que está acontecendo com a empresa. Então, muitas vezes as pessoas, por não terem isso, não fazerem ou acharem que tem, acaba perdendo uma grande oportunidade de ter aí o controle da empresa 100% nas mãos, tá? Então, e é comum, muitos e muitos empresários não fazem o controle financeiro como deve ser feito. Nós estamos até com alguns vídeos gravando aí para orientar as pessoas, mas no controle, por exemplo, se você tem um EDRE bem montado, você vê quanto você está gastando de imposto, você vê quanto está a sua margem de contribuição no total, entendeu? Então te evita aí uma série de erros. Mas por uma questão de, eu já sei, já funciona há anos assim, vai continuar assim, é aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Então realmente tem muito problema. Mas eu quero perguntar para você, Fagner, o seguinte: você disse que tem muitas empresas que elas são melhores, a melhor situação tributária para ela não é o Simples Nacional, né? Porque tem uma tendência, principalmente dos colegas contadores, coloca no Simples que é melhor, né? Infelizmente tem muito profissional assim. Me dá um exemplo de segmentos que normalmente não são melhores no Simples Nacional, mas que muita gente está no Simples Nacional. Um bom exemplo disso é a revenda de veículos usados, né? O Simples Nacional ele tem uma sistemática que ele tributa pelo faturamento. O fato gerador, o que é o fato gerador? É a situação que ocasiona a obrigação de pagar o imposto. O empresário colocou ali em cima, né, o ganho dele é mínimo. Então, às vezes, se você compra um carro em uma agência por 30 mil reais, às vezes o dono dessa agência pagou 24, 25 mil reais no carro. Então, a gente está falando de uma diferença de 5 mil. No Simples Nacional, ele iria pagar o imposto com base nos 30 mil reais. Já no lucro presumido, a grosso modo, para facilitar, ele pagaria o imposto com base nos 5 mil reais da diferença, no ganho dele. E não necessariamente esse ganho é o lucro, né? É uma outra história, o lucro é uma outra história, mas é o ganho em cima dessa situação. Então, por exemplo, está aí essa questão da venda de veículos usados. O Simples Nacional não é a melhor opção. Cosmético, por exemplo, medicamento, tem alguma vantagem, você vê nisso? Então, aí depende muito do tamanho da empresa, né? Porque, por exemplo, às vezes a farmácia, produtos farmacêuticos, eles têm grandes benefícios fiscais, por se tratar de estar ali, situação aliada com a saúde, né? O governo dá benefício fiscal para o ICMS, para o PIS e COFINS. Então, você estando isento desses 3 impostos, em grande parte dos medicamentos, o Simples Nacional deixa de ser interessante. Talvez o lucro presumido seja a melhor opção. Ou até mesmo o lucro real, dependendo do tamanho da empresa e também dependendo da organização, como eu falei, né? É porque, na verdade, esses impostos, né, eles são pagos direto pela fabricante, né? Exatamente. Que é o chamado PIS e COFINS monofásico. PIS e COFINS monofásico, que é a substituição tributária do CMS. Esse é um assunto bem interessante para as pessoas ficarem de olho, até mesmo optantes pelo Simples Nacional, porque às vezes você pode estar comercializando esse produto e pagando imposto que não precisaria estar sendo pago. Então a gente, na contabilidade, por exemplo, a gente já está fazendo aí o trabalho de recuperação tributária, que atendemos também Simples Nacional. Pequenas empresas aí já têm obtido êxito interessante, né, nesse quesito na questão da recuperação tributária. Porque às vezes, o que acontece, né? Às vezes a pessoa está pagando imposto a mais e nem está sabendo. Então existe aí uma possibilidade de, sendo feita essa identificação desses impostos pagos maior, você vai lá e solicita, pleiteia a Receita, tanto federal como estadual, o ressarcimento desse imposto paga maior
e muitas vezes tem êxito, né, Fagner? Sim, muitas vezes tem êxito. E para quem é optante pelo Simples Nacional, a Receita Federal, ela faz depois que você faz todo o trabalho da recuperação, identifica os pontos positivos ali, que a gente identifica a fonte de recuperação, esse valor, depois de feito o pedido de restituição, a Receita Federal, para optante pelo Simples Nacional, paga em 60 dias. E paga de verdade, a gente já viu acontecer, o cliente recebeu de volta na conta, em 60 dias, o valor ali corrigido, né, da recuperação tributária. Gente, a gente sabe que essa parte tributária é um assunto pesado. Ontem mesmo eu estava conversando com um empresário da área da terapia de Pilates, né? E aí ele falou comigo, rapaz, eu não gosto disso. Gente, não tem como ser empreendedor, não tem como ser empresário se você não navegar em todas as áreas. É importante você ter ciência de que você precisa navegar em todas as áreas. Por quê? Porque você não vai ser PhD em tudo, mas você precisa ter noção daquilo que você está fazendo. E infelizmente, a parte tributária é uma parte que pode trazer o sucesso ou o fracasso da sua empresa. Então, é muito, muito, muito interessante mesmo você ter ciência disso, você sabe, aprender a lidar com isso, porque senão você vai ser um empresário capenga, você vai andar faltando uma perna, então não vai funcionar não. E me diga uma coisa, Fagner, nesse seu tempo aí de contabilidade, qual foi o erro assim por parte da empresa, mais assim, um erro bem que te chamou a atenção e que você gostaria de repente de compartilhar, para que as pessoas que estão nos ouvindo, enfim, não cometam esse erro? Qual seria um erro assim, que você acha que às vezes é até comum e que as pessoas acabam pagando muito, enfim? Eu acho que essa questão de querer já entrar no Simples Nacional a todo custo, e às vezes sem tentar identificar ou consultar algum profissional para saber se de fato é a melhor opção, né? Existem algumas atividades, alguns segmentos, como por exemplo médicos, que é tributado pelo anexo 5 do Simples Nacional. O anexo 5 do Simples Nacional é o anexo mais caro que tem. Ele inicia aí com 15,5%. É a carga tributária do anexo 5 do Simples Nacional. E às vezes essa opção não é a melhor, né? O lucro presumido pode ser melhor. Só que existem várias coisas que a gente precisa analisar, como também, por exemplo, a gente não pode deixar de lado a folha de pagamento. Às vezes a gente quer migrar para um determinado regime tributário só pensando nessa questão dos tributos com base na renda, mas a gente esquece que isso é fortemente influenciado lá também pela folha de pagamento. Então, às vezes a gente consegue encontrar uma situação melhor na tributação sobre a renda em um determinado regime tributário, porém a folha de pagamento ela vai ser onerada lá. Então a gente às vezes identifica isso no lucro presumido. Vamos migrar para o lucro presumido, porque aqui eu não vou pagar tal imposto, porém a minha folha de pagamento vai sofrer lá um aumento de quase 30%. Muito bem lembrado, Fagner. Eu tenho visto aqui as soluções que vocês têm dado, principalmente profissionais liberais, médicos, engenheiros, arquitetos, que às vezes não utilizam do fator R como algo vantajoso. Explica um pouquinho para a gente aí as vantagens de utilizar isso. Então, o fator R é uma situação pro Simples Nacional, na qual algumas atividades que estão sujeitas, por exemplo, todas as atividades sujeitas ao anexo 5 do Simples Nacional e algumas do anexo 3, elas estão sujeitas ao fator R. O que é o fator R? O governo criou o fator R para tentar movimentar e estimular o contribuinte a contratar. Então o fator R nada mais é do que o seu custo com folha de pagamento. Então você estando dentro do Simples Nacional, foi identificado que você está no fator R, de um modo geral você estaria pagando uma alíquota mais cara do Simples Nacional, que é essa do anexo 5. Mas se você conseguir ter aí um custo de folha de pagamento equivalente a 28% do seu faturamento, no mínimo 28% do seu faturamento, você consegue ser tributado no anexo 3 do Simples Nacional. Para resumir um pouquinho e ficar mais claro o que é isso, anexo 5 você está pagando inicialmente pagando 15,5%. Anexo 3 inicia com 6%. Ou seja, a gente está falando aí de mais que o dobro da carga tributária apenas por você estar contratando. Esse custo de folha de pagamento não é necessariamente a contratação de um funcionário, é também, mas às vezes o seu prolabore,
contribuição com o INSS. Abre um parênteses aí, o seu Prolabore. Às vezes o empresário está lá faturando, ganhando dinheiro, tendo variação patrimonial, comprando carro, casa e tudo mais, e ele não tem renda no seu imposto de renda, porque a empresa não lhe fornece isso. Então isso é um problema grave. Então com isso também você consegue ter oficialmente, porque assim, gente, faturamento da empresa é uma coisa, faturamento seu, Prolabore, é outra. E se você tira dinheiro da empresa sem ser lucro ou sem ser Prolabore, esse valor que você tira da empresa, ele não tem justificativa de sair. Então, se você for pego por uma fiscalização, esse valor vai ser tributado como Prolabore. Então, é importante essa questão que o Fagner está falando, porque você vai aumentar o seu Prolabore, você tem um ganho oficial e, em contrapartida, você tem uma redução do valor do seu imposto a pagar. Exatamente, essa é uma situação muito comum nas empresas, a gente identificar que o empresário ele não tem uma retirada oficial da empresa através de uma Prolabore ou através de distribuição de lucro e acaba sendo tributado no anexo 5, que é o anexo mais caro do Simples Nacional. Então às vezes você vai lá, você vai colocar uma Prolabore para você vai conseguir regulamentar uma retirada da empresa, você vai fazer a contribuição para o INSS, né? Se você tiver aí, não for aposentado, ainda vale a pena você fazer a sua contribuição com o INSS e você consegue chegar nessa margem de 28% do seu faturamento, que vai trazer a sua tributação aí inicialmente de 15,5% para 6%, ou seja, uma queda bem considerável aí através de uma situação perfeitamente legal, né? E quando a gente fala de planejamento tributário, existem duas palavrinhas que eu queria colocar aqui, que uma chama elisão fiscal e outra chama evasão fiscal. O que significa isso na prática? Elisão fiscal é quando a gente faz um trabalho que consegue identificar dentro da legislação lacunas, né, aquela chamada brecha na lei, que a gente consegue fazer com que você pague menos imposto e permaneça dentro da lei. A evasão fiscal é aquela forma que não muita gente faz hoje no Brasil, né? Sim. Vamos dizer assim. Não, mas é aquela situação de que você está cometendo crime contra a ordem tributária, né? É a sonegação, é a não emissão da nota fiscal, é comprar do seu fornecedor sem nota fiscal, é criar situações ilegais que vai te proporcionar um não pagamento do imposto ou pagamento menor. Então é muito interessante tomar cuidado com a elisão fiscal e a evasão fiscal. São palavras um pouco parecidas, mas uma totalmente diferente da outra, né? Uma você pode estar cometendo crime contra a ordem tributária e aí sujeito às penalidades previstas em lei, né? E a elisão fiscal é onde a gente faz um trabalho que a gente consegue identificar oportunidades e situações para você pagar uma menor taxa de imposto, né? Como é que você acha que seria hoje se a Receita Federal dissesse assim, eu vou pegar todo mundo? Como é que seria? Se ela resolver pegar todo mundo, a gente infelizmente vai encontrar muitos contribuintes com problemas, né? Então, alguns anos atrás, a Receita Federal começou a fazer esse tipo de situação de cruzamento de informações, na qual ela fazia o quê? Ela pegava um estabelecimento comercial optante pelo Simples Nacional, de pequeno porte, e identificava o faturamento que foi declarado. Em contrapartida, ela pega a maquininha de cartão, a administradora do cartão, e identifica o faturamento que houve ali com aquela máquina de cartão e cruza a informação. Ela gera uma planilha e manda pronta para você com uma notificação solicitando que você em 30 dias compareça à Receita Federal para prestar esclarecimentos por que, se eventualmente tiver discrepância de valor. Na maioria dos casos que nós identificamos, o faturamento com a máquina de cartão estava muito maior do que o faturamento declarado no Simples Nacional, que foi oferecido para pagar imposto, para ser tributado. Então essa planilha ela vem pronta pela Receita Federal com cruzamento de informação. Para quem não sabe, o banco, a administradora financeira, ela tem a obrigação de entregar uma declaração para a Receita Federal na qual ela informa o CNPJ da empresa X obteve de faturamento com máquina de cartão, seja de crédito ou de débito, o valor X. Então vamos supor, foi 100 mil reais esse mês. Porém a sua declaração do Simples Nacional, a emissão de nota fiscal, chegou em 50 mil apenas. Então tem a diferença de 50 mil reais aí. A Receita Federal fala para o contribuinte, compareça na Receita Federal e explique o motivo dessa discrepância ou retifique a sua declaração e pague a diferença do imposto.
Caso contrário, será instaurada aí uma fiscalização presencial, que aí é uma situação muito mais complicada. Então assim, a Receita Federal ainda te avisa, basicamente ela tem a faca e o queijo na mão. Se ela vai executar a fiscalização, a gente não tem como prever, mas que ela consegue, ela consegue. E aí é bem complicado. Então se você recebe aí de forma eletrônica, máquina de cartão, tome muito cuidado se eventualmente você não declara para a Receita Federal esse faturamento total. Como a gente está falando aqui, é um risco, a gente sabe, muita gente faz seguro de carro, seguro de casa, mas não procura fazer um estudo e avaliar qual o risco que você está tendo aí na sua empresa e não fazer as coisas direito, né? Outra coisa, verificar se o seu parceiro contábil ele tem realmente condição de te atender na plenitude, se ele tem, por exemplo, seguro de responsabilidade civil, como nós estamos falando aqui, nós não somos donos da razão. E às vezes pode errar, mas no Brasil, para você ter uma ideia, o negócio é tão sério que há quase 20 anos aqui na nossa empresa de contabilidade nós mantemos um seguro de responsabilidade civil, porque se cometer um erro, ainda que intencional, a Receita não vai ter piedade não, ela vai instaurar a multa e você vai ter um sério problema aí. Então, o que nós aconselhamos aqui, né, Fagner, é que você procure seu contador, esteja com ele mais vezes, entenda o seu tributo, que você paga, se essa é a melhor forma que você tem. E por mais que pareça ser um assunto pesado, quando você entender assim, minimamente, você já consegue se localizar, você já consegue debater, discutir e entender por que A é melhor e não B para a sua empresa. Então, fica aí essa dica, né, Fagner? Exatamente, muito importante. Bom, como nós não temos pergunta, eu gostaria que você aí desse aí uma saudação pessoal, de repente deixasse uma mensagem. Então, eu queria só deixar um recado especial aí para, às vezes, alguns segmentos, que é muito importante. Hoje está bem fácil da gente conseguir identificar oportunidades, às vezes de crédito, na verdade não é crédito, é da recuperação tributária. Então se você é um contribuinte aí, trabalha na área de autopeças, bebidas frias, cosméticos, procure saber um pouco mais sobre o PIS e COFINS monofásico. Essa é uma situação muito interessante, onde é bem possível que você identifique oportunidades aí de recuperação tributária, né? Às vezes não é feito uma apuração efetiva dos impostos no momento da tributação. Inclusive você optante pelo Simples Nacional, você pequeno empreendedor, não precisa ser empresas de grande porte, né, para ter apenas empresas de grande porte. Empresas de pequeno porte também, né, que trabalham nessa linha aí especificamente. Existem outras situações, mas basicamente autopeças, bebidas frias, cosméticos, medicamento, talvez possa existir oportunidade aí de recuperação de crédito tributário na área do PIS e COFINS monofásico. Então seja interessante você dar uma olhadinha aí nessa questão para ver se está tudo em ordem, porque você pode ter aí direito a pleitear uma restituição de imposto aí junto à Receita Federal. Repete aí para mim, Fagner, quais são as atividades mesmo? De um modo geral, existe uma gama, mas de um modo geral, autopeças, né? Autopeças, bebidas frias, cerveja, refrigerante, tá? Cosméticos e medicamentos. Esses são os 4 principais aí, fatores de possibilidade para a identificação de crédito tributário na área do PIS e COFINS monofásico. Então isso é perfeitamente possível de se recuperar. É feito um trabalho aí de identificação, né? Nós temos aí aqui no escritório de contabilidade, a gente tem alguns mecanismos aí que a tecnologia nos auxilia, que a gente consegue identificar aí em pouco tempo oportunidades de crédito tributário. Legal. Bom, muito bom. Gente, eu quero aqui então agradecer imensamente ao Fagner. É um menino jovem, mas com conhecimento amplo, faz assim um trabalho sensacional, só elogios nós recebemos aqui da pessoa dele, né, nessa questão tributária, né, e é uma pessoa também sensacional. E aproveitar isso e agradecer aí a cada um que participou, que passou pela live, que compartilhou isso é muito importante para a gente, porque nos ajuda e nos motiva a estar aqui compartilhando conhecimento, a estar aqui compartilhando aquilo que a gente ama fazer, né, que é o nosso trabalho, tá?